Criança interior, como cuidar da sua? Bom, esse é um termo muito usado, né, na psicologia. Eu acho que talvez vocês já tenham escutado. E o que é, afinal, a nossa criança interior? Bom, a nossa criança interior pode representar uma parte importantíssima da nossa psique, né, da nossa saúde emocional, que é muito da nossa autenticidade. Então fala sobre as nossas emoções, né, sobre as expressões dessas emoções, né, sobre a gente conseguir buscar as necessidades que a gente precisa, sobre a gente criar, ou seja, a criatividade e até o próprio prazer estão incluídos na criança interior. E por que a gente precisa trabalhá-la e resgatá-la? Porque a criança interior, que é essa autenticidade, muitas vezes fica ferido no nosso processo de vida, que quer dizer o quê? Dentro do nosso histórico, né, dentro das referências familiares, dos mitos sociais, né, essa criança vai se reprimindo, se sentindo insegura, né, se sentindo invalidada por questões, e isso vai deixando ela então ferida, ameaçada e insegura. Então, o resgate da nossa criança interior tem a ver com parte da nossa cura, tem a ver com a gente ir lá na nossa história de vida, entender as nossas feridas, questionar, né, por que a gente se sente ameaçado em determinadas situações, por que a gente se sente inseguro de se expressar, ou por que aquela emoção me dá vergonha ou me dá culpa. Então tem a ver com a gente enquanto adultos, hoje, responsáveis pela nossa vida e pela nossa história, conseguirmos ir lá e ressignificar um pouquinho dessa criança para que ela se sinta de novo segura e autêntica. Bom, então hoje eu trouxe 3 passinhos, né, que são importantes de acontecerem para que a gente consiga resgatar a nossa criança ferida e então transformá-la numa criança livre e autêntica. A gente precisa diferenciar. O processo de diferenciação tem a ver com a gente tomar conhecimento, né, de como foi a nossa história de vida e de como essa história nos contaminou. Então, será que o fato de eu ter tido uma mãe muito controladora me deixou insegura na minha capacidade e na minha ação? Será que o fato de meu pai ter saído e eu era muito nova, isso me deixou insegura no amor? Né? E aí a gente entender um pouquinho desses processos ajuda a gente a diferenciar, entender que aquilo faz parte do meio, né, das circunstâncias que aconteceram e não de um valor e um processo individual da criança. Então a diferenciação ajuda a gente no segundo tópico, que é a ressignificação. Principalmente a ressignificação do seu valor. Então a gente conseguir se descontaminar, né, daquelas feridas, vivendo as dores e as emoções necessárias para aquela situação e poder se reconectar, né, com o nosso valor autêntico, tirando, né, a responsabilidade daquilo que não era nossa, da nossa psique. E o terceiro, né, ponto, após a gente ressignificar, é você se responsabilizar. Então eu gosto muito de trazer essa imagem, né, do adulto acolhendo a criança. Hoje, enquanto adulto, né, independente do que aconteceu na nossa história, só nós temos o poder de transformar isso. Né? Então essa responsabilidade, trazer para si a responsabilidade de trabalhar essas capacidades que foram reprimidas, né, de acolher essas emoções que foram desqualificadas, de assumir o seu potencial que muitas vezes foi diminuído, é hoje uma responsabilidade do adulto, né, que pode expressar isso a partir do autocuidado, a partir da autoempatia. Eu tenho o direito de estar inteiro na vida. Não é incomum nós mesmos ficarmos reproduzindo todas essas repressões, todas essas desqualificações. Então preste atenção em como hoje você reproduz aquilo que um dia foi a sua ferida. Por exemplo, se eu tive uma mãe crítica, né, eu posso ficar sempre ali me perseguindo, me desqualificando. Se eu fui muito desqualificado, por exemplo, na minha tristeza, sempre quando eu fico triste, eu fico com vergonha, eu fico me culpando. Então perceba como hoje você reproduz essa ferida e isso faz parte também da nossa responsabilidade em curar e dar liberdade para essa criança. Bom, eu gosto muito de trazer uma imagem que ajuda a pessoa a se responsabilizar e a ter empatia pela criança interior, que seria basicamente pensar, né, numa criança ali realmente do seu lado. Será que se uma criança estivesse aqui comigo, que você pode visualizar, né, como um filho, um irmão, ou uma pessoa, né, apenas conhecida, será que se aquela criança estivesse aqui comigo, eu a trataria assim?
Por exemplo, aquela criança fez um erro, né? Teve uma atitude ruim ou errada. Será que eu gritaria com ela, chamaria ela de burra, falaria que ela é incapaz, incompetente? Ou será que eu colocaria um limite e falaria que tudo bem, que ela tem que tentar mais vezes, que logo ela aprenderia com aquilo? Como você acha que você agiria? Bom, a maioria das pessoas respondem que fariam da segunda forma, que é uma forma mais amorosa, mais cuidadosa. E aí fica o questionamento: por que quando é com você, você faz da primeira forma, de forma dura, persecutória, culpada, né? É muito importante que nós encontramos nessa relação interior, né, com nós mesmos, que é a nossa criança interior, essa relação de cuidado, de empatia, né, de zelo, de paciência, de incentivo, né? Essa é a única forma de reencontrarmos então o nosso valor. O paradoxo curioso é que quanto mais eu me aceito como sou, então eu mudo. Rogers. Acolha, aceite as suas feridas, as suas dificuldades, que isso com certeza vai ajudar você a encontrar a sua melhor versão. Gente, se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu comentário, eu tô sempre lá respondendo e interagindo com vocês. Se inscreve também no canal, que me ajuda bastante, e convida um amigo para assistir o vídeo. Tchau, até a próxima!